Bom, pessoal, estamos aqui para iniciar aí a nossa revisão, né? Então, lembrando que isso aqui é um momento de revisão, ok? Vale muito do que nós já discutimos em sala de aula. E o que eu vou trazer aqui para vocês hoje são ações voltadas para a recuperação pós-anestésica, certo? Lembrando que a recuperação pós-anestésica é o momento do pós-operatório imediato, onde vão ser dados os primeiros cuidados para esse paciente logo depois da execução da cirurgia, certo? O paciente sai da sala de operação e vai para a sala de recuperação pós-anestésica. Isso se assemelha muito a uma unidade de terapia intensiva, certo? Tem vários equipamentos que também contém na unidade de terapia intensiva, especificamente voltada ao tratamento do paciente crítico, pensando nesse pós-operatório imediato, na recuperação da anestesia. Ok? Bom, ele está muito voltado também para a parte de vários equipamentos que contém aí nessa sala de recuperação, certo? Desde oxigênio, ar comprimido, até aparelhos mais modernos como monitor cardíaco, ventilador mecânico, se assim for necessário, certo? Vamos pensar nos principais cuidados, né? Então, pensando que nós falamos que os cuidados na RPA vão estar muito voltados aos cuidados relacionados aos tipos de anestesia por quais o paciente passou. Anestesia geral, regional, local e por aí vai, certo? Pensando na importância da comunicação, na recepção desse paciente, no tipo de anestesia, importante quais são os riscos de complicações que esse paciente pode ter, as condições intraoperatórias, tudo que aconteceu com esse paciente dentro do momento cirúrgico e aí sim iniciar o monitoramento, ok? Bom, o cuidado de enfermagem basicamente está voltado na manutenção, vias aéreas, condição neurológica, condição circulatória, sinais vitais, pressão, pulso, respiração, a parte da dor, entre outros que podem aparecer nessa sala de recuperação. Bom, pensando na admissão e na permanência, importantíssimo o transporte de pacientes com sinais vitais estáveis, tá certo? Ter essa sala já preparada para receber esse paciente e é importante observar um relatório minucioso a respeito do pré e do intraoperatório. Tudo o que vem acontecendo com o paciente desde a admissão dele no hospital até aquele momento, logo após a indução e a execução da cirurgia. Certo? Importância da avaliação dos sinais vitais, drenos, sondas, nível de consciência, observar força muscular, né? Diurese, balanço hídrico, muito importante que nós conversamos bastante sobre a questão do balanço hídrico e nesse momento pós-operatório inicial é importante esse balanço hídrico, a questão da avaliação da função renal e controle hemodinâmico aí desse paciente, ok? Bom, pensando nessa questão é importante que a frequência desses sinais vitais, pensando na primeira hora dentro dessa sala, que seja verificado esses sinais vitais aí a cada 15 minutos, se estiver tudo bem, na segunda hora a cada 30 minutos e a partir da terceira hora, pelo menos uma vez a cada hora, está se aferindo e está se monitorando os sinais vitais desse paciente e toda a avaliação, na verdade, né? Toda a avaliação desse paciente, não somente dos sinais vitais. Bom, passar rapidamente, gente, pelas complicações pós-operatórias. Lembrando, é um videozinho de 10, 15 minutos no máximo, então é só uma recordação, uma revisão dessas complicações que podem acontecer. Então, principalmente vai ser associada ao que esse paciente trouxe no pós-operatório, quais são as patologias que ele já tinha, o tamanho da cirurgia, se teve ou não alguma intercorrência entre o momento pré e intraoperatório, e quais foram as medidas terapêuticas que foram adotadas. Então, as complicações vão estar muito relacionadas a essas ações que nós acabamos de falar. E aí está relacionado dor, hipoxemia, hipercapnia, retenção urinária, distensão gástrica e o efeito residual de drogas. E aí a gente vai ver um por um, bem rapidamente. Pessoal, a dor é um dos principais sinais que o paciente vai apresentar, né, a diminuição do efeito anestésico, o início do estímulo doloroso e pensar que a dor ela vai deixar esse paciente mais agitado, pode favorecer, por exemplo, o aparecimento de tromboembolismo, de telectasia pulmonar, que nós falamos sobre isso, que é o fechamento lá dos alvéolos, o colabamento, na verdade, dos alvéolos, e pensando na hiperatividade simpática, né, por conta da agitação desse paciente, pode trazer arritmias, hipertensão e, de repente, por conta do aumento, aceleração do metabolismo,
até mesmo infarto agudo do miocárdio, certo? É claro que a dor é variável para cada pessoa, vai depender de cada um, da técnica anestésica, do local da cirurgia, então quer dizer, ela é muito variável, né? Cada paciente suporta a dor de uma maneira e por aí vai, certo? A conduta desde drogas até mesmo, por exemplo, uma injeção interpleural ou um bloqueio intercostal no caso de pneumotórax, infiltração da incisão cirúrgica, são várias as condutas terapêuticas definidas sempre pelo anestesista, pelo médico responsável pela condução da terapêutica dentro da sala de indução, da sala de recuperação, da SRPA. Temos outras complicações, por exemplo, respiratórias, cardiovasculares, renais, neurológicas, hepáticas e térmicas, e aí vamos rapidamente passar por elas. Dentre as respiratórias são quase que as mais importantes, né? 75% são por falhas na ventilação ou na intubação traqueal, pensando numa anestesia geral. E as principais consequências dessas complicações respiratórias vêm por conta da hipoxemia e da hipercapnia, certo? A hipoxemia, tá? Que no caso é a diminuição da oferta de oxigênio, né? Da pressão parcial de oxigênio no sangue do paciente. E questão que pode causar vindo por conta de embolia pulmonar, de broncoespasmo, laringoespasmo, certo? E aí, como eu já expliquei para vocês, a diminuição do oxigênio, ela é intensificada por conta de obesidade, idade, distensão abdominal, hipotermia, pneumopatia, são várias condições que podem trazer a hipoxemia para esse paciente. Certo? Cianose é um sinal claro e um sinal final que esse paciente está passando por um quadro de hipoxemia, tá certo? Porém, ele é tardio, como nós falamos em sala, né? Ele já aparece quando a hipoxemia já está estabelecida, já está instalada. O ideal é pela aferição do que? Da PaO2, pressão parcial de oxigênio, e da saturação de oxigênio, que é o mais simples que nós temos lá através do oxímetro de pulso, por conta de uma saturação inferior a 85%. Já pensa-se no estabelecimento de uma hipoxemia desse paciente, certo? Pensando na cianose, o que pode tornar falho essa observação? O fluxo sanguíneo, ele é regional, ou seja, ele não é central, pode ter várias variações. A temperatura interfere na leitura, né? A pigmentação da pele do paciente, peles mais escuras e peles mais claras, causam leituras erradas. A iluminação e se ele tem algum problema sanguíneo de hemoglobinopatias, anemias e tudo mais. Tudo isso pode interferir. O que o paciente vai apresentar? Isso vai depender muito do estágio, do nível de hipoxemia. Desde uma taquicardia, hipertensão, né, a questão da dispneia, até mesmo a hipotensão e a parada cardíaca. Então, a hipoxemia é um quadro muito grave, importantíssimo de ser observado a respiração desse paciente na sala de recuperação pós-anestésica. Pensando no que fazer, aí nós temos aumentar a FiO2, né? Pensar na ventilação, aspiração de secreção pulmonar, intubação, aspirar tubo orotraqueal. São várias condutas aí, mas basicamente é isso, checar se o ar está chegando e, se necessário, aumentar a FiO2, né? a oferta de oxigênio para esse paciente. A hipercapnia, eu vou passar bem rapidamente, né, mas é basicamente o aumento, né, dos níveis de CO2 do sangue, tá certo? E basicamente por conta da produção de CO2 devido a sepse, hipertermia, tá certo? São condições que podem levar aí à hipercapnia. As causas dessa hipercapnia, através da administração de CO2 nos procedimentos laparoscópicos, como nós falamos em sala, o aumento da fração expirada de CO2, o espaço morto no ventilador e a diminuição da ventilação dos alvéolos. Isso pode levar a um quadro de hipercapnia. Okay? Sobre causas centrais, nós temos a questão do aumento das dosagens de anestésicos, a hiperventilação, e causas periféricas, a gente sempre pensa numa obstrução das vias aéreas e de doenças pulmonares. Pensar que o indivíduo tolera uma hipercapnia moderada, tá certo? Porém, se não for tratada, pode levar a quadros como acidose respiratória, arritmias, né, e alterações do nível de consciência. Lembrem-se lá na parte que o CO2 ele é quase como, vamos dizer, entre aspas, um anestésico natural para o organismo.
né? Então, pensa-se nesse CO2 aí como sendo, no caso, maléfico e deixando a pessoa torporosa, mais letárgica e sonolenta. O que pode causar essa hipoventilação, levando à hipercapnia, uma obstrução de vias aéreas, depressão central, né? A pessoa fica ainda anestesiada por conta do excesso de anestesia, um broncoespasmo, pneumotórax, a questão da aspiração do conteúdo gástrico, tudo isso pode ser condições que pode levar à hipercapnia, ok? O laringoespasmo, né, que é o fechamento da glote, geralmente ele acontece depois da extubação, é uma outra complicação importante, né, a ser observada na SRPA, né, a hora que retira o tubo por conta de repente de uma anestesia geral, a glote se fecha e aí acontece praticamente quase que a asfixia no indivíduo, né? Prevenção é evitar a extubação em plano profundo, né? Não extubar o paciente, embora a conduta de extubação do paciente é uma conduta exclusivamente médica, né? O médico quem vai definir isso, mas é uma observação aqui, tá certo? O paciente está bem acordado e a aspiração das secreções antes da extubação. A embolia pulmonar é muito importante, uma observação muito importante na conduta de observação pós-operatória, tá certo? Que é exatamente a movimentação de um êmbolo, né? De um trombo causado por uma substância que não se dissolve no sangue e ela vai parar lá nos pulmões, né? E aí acontece o quadro de embolia pulmonar. É uma urgência médica, ela pode ser tanto por trombo, pode ser gasosa, pode ser gordurosa e pode ser amniótica, tá certo? Pensando em complicações cardiovasculares, nós temos aí a isquemia miocárdica, as arritmias, a hipotensão e a hipertensão, que são também algumas complicações, certo? As doenças vasculares periféricas, né, que geralmente se acompanha aí a coronariopatia, o paciente diabético pensando na isquemia silenciosa, né, condutas anestésicas, quais foram essas condutas e a que ponto elas podem levar ou não, uma análise importante a ser feita, tá certo? E a habilidade do anestesista de manter o paciente estável hemodinamicamente, pressão arterial, exames, tá certo? E deixar o paciente sempre estável. A isquemia miocárdica, mais conhecida aí como infarto agudo do miocárdio, muito importante devido à questão da oferta e do consumo de oxigênio, certo? A diminuição da oferta de oxigênio para o miocárdio devido aí a uma hemorragia, a diminuição do metabolismo corpóreo, tá certo? E, por outro lado, há também um aumento no consumo de O2. Podendo levar a taquicardia, hipertensão ou às vezes até mesmo até hipertrofia ventricular. Na isquemia, vamos pensar sempre na oferta de oxigênio, controlar sinais vitais, o eletrocardiograma, monitoração invasiva, que nós falamos em sala de aula, e a administração aí de drogas como nitroglicerina, beta-bloqueadores, antagonistas canais de cálcio, isso sempre pensando em condutas médicas, ok? Bom, pessoal, é o seguinte, importante vocês trazerem as perguntas de vocês, tá certo? Nós já estamos encerrando aqui praticamente, tá? Mas importante no estudo de vocês, mandem hoje, amanhã, pode mandar amanhã cedo, mesmo estando, né, naquela condição que nós conversamos em sala, mas na medida do possível eu vou respondendo para vocês. Então amanhã até meio-dia e pouquinho, eu ainda consigo estar respondendo algumas dúvidas de vocês. Depois disso, infelizmente não dá mais, ok? Bom, a hipotensão é uma das complicações mais comuns, tá certo? Em pacientes bem, né, rígidos, que a gente fala, é uma condição bem tolerada, tá? Até queda aí de até 20%, pensando no teu valor inicial, pensando naquela regrinha que nós falamos, né? Até 20% bem tolerável pelo paciente. E o que acontece? As causas podem estar relacionadas a várias situações. Entre elas, as mais importantes no nosso caso, né, de observação, a questão da hipovolemia, né, por conta de sangramento, uma reposição inadequada desse volume, pode estar levando à hipotensão desse paciente,
tá? A desidratação pré-operatória por conta de jejum prolongado, idosos, dialisados, vômito, diarreia ou preparo do cólon, né, pensando numa lavagem intestinal, a hipertermia, a sudorese, são todas condições aí que podem levar a uma desidratação no pré-operatório e podem colaborar para o aparecimento da hipotensão no pós-operatório, certo? A hipotermia também, né, um fator muito importante a ser relacionado por conta da diminuição do metabolismo, diminuição do volume, podendo levar um paciente a um quadro de hipotermia, tá certo? Trazendo diversos problemas. A relação com a hipertermia, no caso inverso, né, o aparecimento de uma infecção já antecipada aí nesse paciente. E a náusea e o vômito, gente, que vai estar relacionado ao tipo de cirurgia, ao paciente, às medicações e ao tratamento adequado, certo? Então, gente, uma preocupação que a gente tem em relação à náusea e vômito, além de medicar o paciente conforme indicação médica sempre, né, é a questão do paciente aspirar esse conteúdo gástrico para dentro do pulmão, que aí pode levar esse paciente a um quadro de asfixia, depois a um quadro de hipoxemia ou até mesmo hipercapnia, que nós vimos lá atrás nas complicações respiratórias, certo? E pensando na alta da recuperação pós-anestésica, vamos pensar nessa escalinha, né, de Aldrich-Kraulick, certo? Que vai avaliar para cada tópico uma pontuação de acordo com o que o paciente executa. Então, se ele apresenta movimento voluntário de duas extremidades, 2 pontos. Se apresenta movimento voluntário de duas extremidades apenas, 1 ponto. E se não se move, 0 pontos. E aí a gente vai viajando em cada parâmetro, como eu estou mostrando para vocês, e atingindo a pontuação conforme, né? Aqui um resumão da tabela, e aí, gente, entre 7 e 8 pontos, a gente consegue estar aderindo aí à alta desse paciente da sala de recuperação pós-anestésica para a enfermaria. Beleza? Esse foi o nosso primeiro momento aí de revisão, tá certo? Mandem dúvidas. Ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre só a primeira parte, tá, gente? Não vou passar toda a apresentação, mas só a primeira parte na parte de fios de sutura, certo? Lembrando que, olha só, nós já estamos com 17 minutos de vídeo, certo? E senão vai ficar uma coisa muito longa, tá? Então, basicamente, fios de sutura são fios utilizados para a união das bordas do ato operatório e pensando na ligação, tá certo? E pensando em dois grandes grupos que nós temos, que são os fios absorvíveis e os fios inabsorvíveis. É claro que as características desses fios estão relacionadas a várias situações: resistência, manuseio, nó, segurança do nó, reação do tecido, a questão da carcinogenicidade, facilitar a cicatrização, o baixo custo. Então são várias características que a gente adota na hora de escolher um fio, tá? Mas a gente tem pneus nenos, os absorvíveis e os inabsorvíveis, pensando que os absorvíveis ele vai sendo absorvido pelo corpo, e aí ou por fagocitose ou hidrólise, que nós vimos na sala, são as maneiras com que o corpo absorve esses fios, e os fios inabsorvíveis, que é aquele que não se modifica ou muito pouca modificação com o passar do tempo, tá certo? Em relação à estrutura dele, nós temos então, classificação. Primeiro, capacidade de absorção. 2, absorvível e não absorvível. Em relação à estrutura, nós temos o monofilamentar, certo? Onde existe um único composto, um único filamento para esse fio, ok? E o multifilamentar, certo? Então, classificação dos fios, vou repetir, hashtag fica a dica. Primeira, em relação à capacidade de absorção, absorvível e inabsorvível. Em relação à estrutura, monofilamentar e multifilamentar. Em relação ao material, pode ser natural ou sintético. E aí a classificação de cada um, material e sintético. E em relação ao diâmetro do fio e a relação do calibre, quanto menor o calibre, maior o diâmetro do fio, certo? Olha lá, essa outra tabelinha que nós vimos lá em relação aos absorvíveis e os inabsorvíveis, ok? Outra característica é em relação à reação tecidual, tá?
potencial de infecção. Aí os multifilamentais, existe um potencial maior de infecção do que os monofilamentais por conta das rugosidades da superfície. E a questão que eu deixei lá para vocês, que é proibida a reutilização desses fios. Esterilização é feita industrialmente na fabricação do fio, certo? Em relação à absorção de fluidos, nós temos que os multifilamentos eles têm uma maior capilaridade, eles absorvem menor os fluidos. Os monofilamentais praticamente não absorvem fluido, tá? Muito pouca capacidade. A elasticidade, que é a capacidade do fio, de esticar e retornar à sua forma original, tá? A plasticidade, que é como ele se molda conforme o fio vai, a gente vai trabalhando com esse fio. E a questão do atrito, né? Que faz com que o fio deslize no tecido. Então, pessoal, é muita coisa para classificação. Por isso que esse conteúdo está com você já há mais de uma semana, tá certo? Alguns fenômenos tardios que nós podemos observar, né, depois da aplicação desse fio, por exemplo, o aparecimento de abscesso local, formação de cavidades, esse fio sair espontaneamente e o granuloma, né, através de um corpo estranho, ok? Então, em relação a fios eu vou parar por aqui, tá? Porque daqui para frente foram só exemplos que foram aparecendo com as suas indicações e eu não vou estar cobrando isso com vocês em nenhum tipo de agulhas traumáticas, tá ok? Certo, gente? Então, fios, pessoal, basicamente essa situação que nós vemos agora, ok? Lembrando que, olha só, já estamos com 20 minutos. Até que essa revisão foi bem rápida. E aí agora vamos trabalhar um pouquinho a respeito de drenos e catéteres. Certo? Drenos e catéteres. A definição e a divisão aí entre dreno e catéter. A diferença do dreno e do catéter. Lembra que nós vimos que o dreno ele pode ser... na verdade assim... O dreno são tubos de materiais diversos que colocam no interior da ferida, na cavidade, permitindo a saída de fluido. E o catéter são materiais inseridos no organismo, a infusão ou a retirada de fluidos. Então, lembra que nós falamos daquela relação? Todo dreno é um catéter, mas nem todo catéter é dreno. Tá certo, gente? Ou seja... O catéter pode ser dreno, mas o catéter pode não ser, né? Ele pode ser utilizado para infusão. Agora o dreno não, ele é um catéter, ok? Vamos lá, gente. Aqui diferença, né? Do dreno de tórax e do catéter venoso, certo? Em relação ao material desses drenos e catéteres, borracha, polietileno e o silicone, e aí os vários tipos, né, tubular, laminar, certo? Pensando na classificação quanto ao uso, nós temos os catéteres intravenosos, centrais, periféricos. No sistema digestório nós temos aí as colostomias, ileostomias, jejunostomias e por aí vai. As cavidades dos procedimentos cirúrgicos, ok? E os catéteres urinários. Dois catéteres importantes, né, para trazer para vocês, a gastrostomia e a jejunostomia. Pensando na gastrostomia como sendo um catéter introduzido no estômago através da parede abdominal, visando a alimentação do paciente, certo? Pensando aqui nas complicações, a infecção do local de saída do catéter e o refluxo gastroesofágico pelo excesso de dieta, né? O paciente não consegue mensurar, e sim a gente que está administrando nele, então precisa observar isso. A aspiração dessa dieta, no caso de um refluxo, o extravasamento do suco gástrico do local da inserção do catéter e a obstrução deste catéter, certo? Que o exemplo da gastrostomia, o paciente introduzido a gastrostomia na parede abdominal. A jejunostomia é um procedimento através da cavidade abdominal também, que visa a passagem do alimento pelo estômago, tá certo? Também pode ser utilizado pela drenagem da secreção gástrica, certo? Lembrando que vai estar lá direto no jejum, perdão, tá? Falei até errado para vocês.
A jejunostomia é o catéter no jejum, certo? Onde não pode ser utilizado o estômago, ok? Aqui um exemplo, né? Uma figura, uma ilustração da colocação do catéter aí aqui no jejum, certo? Aqui só um exemplinho das várias vias de administração de alimentação enterais que nós vimos, né? Os catéteres gástrico, entérico e a gastrostomia e a jejunostomia. Olha aqui a diferença, ok? Aqui nós temos, ó, a gastrostomia no estômago e a jejunostomia no duodeno. Aqui nós falamos um pouquinho sobre nutrição parenteral, mas não vamos entrar nisso agora, uma vez que a gente vai rever isso mais para frente no curso. E vários os cuidados de enfermagem a ser administrado na jejunostomia. Lavar o circuito depois da dieta, o teste do refluxo, lavar o tubo, certo? Iniciar a dieta o quanto antes puder, de acordo com a prescrição médica, é claro. Não se esquecer da cabeceira elevada e administração gradativa do volume desse paciente. Pensando em alguns drenos, vou passar bem rapidamente, mas ó, dreno de sucção, que é aquele dreno que cria uma pressão negativa, né? Ele suga o tempo todo o conteúdo aí da ferida. Vimos aí dois tipos de dreno, basicamente, tá certo? E os cuidados de enfermagem com esse dreno de sucção é o quê? Cuidado para não tracionar esse dreno, lembra? Não retirar ele, para que ninguém coma o fígado de vocês. A bolsa coletora sempre fechada, né? Sempre que for manusear, no caso para desprezar a secreção, abrir a bolsa com técnica asséptica e o débito no balanço a cada 24 horas, certo? Diariamente o curativo no local do dreno, sempre evitando contaminação e observação dos sinais flogísticos, tá? Importante para esvaziar o reservatório, pessoal, sempre retira a tampa do dreno, despreza a secção, pressiona o reservatório até formar, né, uma pressão lá dentro do frasco e aí tampa para depois soltar, e aí a gente vai ver que o reservatório não vai se encher totalmente. Lembra daquele cuidado específico que nós vimos. Observou que o reservatório está se enchendo de ar, a gente suspeita do que? A gente suspeita de uma perfuração ou de um vazamento de ar na colocação desse dreno, certo? Olha lá o exemplo, vendo aqui, manuseando, né? Manuseando aí, ó, pressiona e aí tampa a abertura do orifício, certo? Aqui um outro exemplo de dreno também, mas a logística, o funcionamento é o mesmo, tá? O dreno de látex é um bem comum, né? Na verdade é uma borrachinha, uma estrutura laminar, né? De látex que é introduzido na incisão, na cavidade cirúrgica, e ele conduz a secreção para fora, ele não causa nenhuma pressão negativa lá dentro, tá? Alguns drenos, lembra que nós falamos que são acompanhados pela bolsa de Caraia, quando o médico quer especificamente a observação da secreção que está saindo desse dreno, certo? Cuidados de enfermagem, observação rigorosa do conteúdo, cor, odor, aspecto e quantidade. Qualquer alteração, avisar a equipe e evitar tracionar o dreno no momento do curativo. Muito importante essa técnica, tá certo? O dreno tubular com selo d'água, mais conhecido como dreno de tórax, tá certo? Ele é utilizado basicamente para substâncias, ar e o tubo, gente, a questão é que ele é colocado no espaço pleural, ok? Lá na cavidade torácica. A gente tem que observar sempre, depois nós vamos ver isso melhor na parte prática, né? Mas o dreno de tórax, gente, observar a fixação, os frascos nos suportes, a oscilação do selo d'água, porque conforme o paciente respira, o selinho d'água que ele é colocado lá, que eu expliquei para vocês, ele tem que estar sempre oscilando. Se ele não estiver oscilando, a gente pode suspeitar aí de uma obstrução desse dreno, tá? Esse selo ele tem que ser trocado diariamente com técnica asséptica. E a questão da observação da secreção que está saindo e da identificação do frasco onde está retirando essa secreção. Evitar que o paciente se deite sobre o dreno, que pode dobrar, pode causar obstrução. E o frasco, muito importante. Aqui eu até coloquei alveolar,
Mas em todas as situações, o frasco tem que sempre estar em nível abaixo da posição do tórax. Esse cuidado é muito importante, ok? Aqui são vários exemplos que eu dei, olha lá. O frasco que está conectado, né, o tubo que está conectado ao paciente, ele fica imerso em água e aí tem um respiro que evita que o ar volte aqui, né, porque aqui é água. Então, conforme o paciente respira, ele não volta a água, né? E é importante que o selo d'água seja instalado. Vocês podem perguntar quanto coloca de selo d'água. Ele seja instalado pelo menos 2 centímetros abaixo, né, do dreno. Tá vendo aqui, ó? A entrada do dreno tem que estar abaixo de 2 centímetros do selo d'água, que é a superfície de água. Quem retira esse dreno? O médico, tá certo? Ele tem que se tomar cuidado porque ele vai pensar a extensão, vai fechar o clamp do dreno, vai pedir que o paciente respire profundamente e nesse momento ele faz a retirada. Ao retirar o dreno, imediatamente é fechado o orifício com esparadrapo, que ele é impermeável, não pode ser micropóreo neste momento, para não deixar que o ar entre para dentro da cavidade novamente. E tem que ficar fechado aí por pelo menos 48 horas, ou às vezes, dependendo da instituição, mais ou menos, de acordo aí com o protocolo e indicação de cada local, certo? A colostomia, que nós já falamos lá atrás, voltamos a falar um pouquinho agora, e na verdade é a esterilização, né, do cólon, e aí pode ser qualquer um deles, né, cólon ascendente, transverso, ou cólon descendente, trazendo aí a drenagem da secreção intestinal, das fezes, né? Mesmo aí no caso, certo? Nós temos aí os cuidados de enfermagem, deixar o paciente sempre confortável, fazer a troca da bolsa periodicamente ou quando necessário, tá? A bolsa for aberta para esvaziar, pensar sempre na questão da limpeza interna e o local de inserção da bolsa com antisséptico e depois com água e sabão, certo? Estimular muito a hidratação. E aí depois, aqui eu dei um exemplo para vocês e nós iremos lá para a ileostomia. E lembra que nós falamos diferença clássica entre a ileostomia e a colostomia, exatamente a característica das fezes, onde na ileostomia são fezes bem líquidas, né? E na colostomia já é um conteúdo drenado aí com aspecto de fezes realmente. As pessoas chegam a sair já as fezes pastosas mesmo e tudo mais. E aí por último eu deixei para vocês o dreno de Kerr, que ele é bem comum, principalmente vias biliares, né, aberturas abdominais, pensando na drenagem de transudatos aí pós-operatórios, certo? Muito parecido com o dreno de Penrose, mas ele tem aí um Tzinho e ele é ligado aí a um frasco para drenagem, não necessariamente com selo d'água, mas em alguns casos sim, outros não, dependendo do local aí de inserção, certo? Cuidado de enfermagem sempre em drenagem espontânea, sempre abaixo da cintura, os cuidados com curativo, não tracionar dreno, aspecto da secreção, são aqueles cuidados bem básicos aí de enfermagem, né, gente, que a gente vai ter com qualquer tipo de dreno. Beleza, gente? Desculpe muito mesmo a demora, tá certo? Lembrando, foi só uma revisãozinha aí, mas acabou tomando aí 30 minutos. E assim, gente, o que eu falei aqui hoje, se concentrem nisso, estudem, porque é basicamente isso que vai cair, tá certo? É isso que a gente vai trabalhar amanhã. E qualquer dúvida que apareça, busquem no grupo, mandem. Amanhã, aproveitem hoje à noite, amanhã, para me mandar questões e perguntas no grupo, tá certo? Que assim, realmente, a avaliaçãozinha que nós vamos fazer amanhã, ela está relacionada ao conteúdo que eu acabei de falar para vocês nessa meia horinha, beleza? Pessoal, um abraço, mais uma vez desculpem a demora e bons estudos aí para vocês, ok?